Olá, sejam bem-vindos ao canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje, vou dar uma atualizada aqui na criação e falar um pouco sobre a nutrição das matrizes e reprodutores, beleza? Se gostar do vídeo e quiser ver mais como esse, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu? Vamos ao vídeo! Começar mostrando os pintinhos da última ninhada. O desenvolvimento deles é bacana. Estão completando 21 dias, ainda na ração inicial. Eu coloquei trisulfim e enxofre na ração deles, pois eu vi algumas fezes avermelhadas, né? Fiquei com medo de ser coccidiose. E essa doença, ela costuma atacar as aves nessa fase. Mas até agora nenhuma perda e eles estão bem espertos, né? Nenhum bicho triste. Aqui embaixo algumas frangas. Eu acabei separando os machos e selecionei 3 frangas, as que se desenvolveram melhor, né? 3 de pescoço pelado. O restante serão vendidas. Lembrando que são aves do cruzamento entre galinha balão e galo de pescoço pelado. Algumas de pescoço emplumado se desenvolveram bem rápido também. Desenvolvimento muito bom, mas só vou ficar com as de pescoço pelado. Aqui os machos comendo feito forrageira. Desenvolvimento muito bom também. Eu não sei, ainda estou na dúvida se fico com 1 ou com 2 para reprodução. Estou vendo aí. Pode ser até que eu venda todos. Até agora nenhum com características especiais, assim, digo de cores, né? A genética da balão foi praticamente anulada. Eu esperava algum Mottled ou Mil Flores, esse de pescoço pelado, mas não veio nenhum. Com a ninhada mais nova vai ser a mesma coisa. Vou selecionar fêmeas de melhor desenvolvimento e de pescoço pelado. O restante é venda. Eu gosto de colocar uma ração assim, ó, só para ver eles fazendo a maior bagunça. Aqui nas galinhas balões eu coloquei 2 galos. Brigaram um pouco aí nos primeiros dias, mas já se acostumaram. Acho que um sozinho aqui não daria conta, né? Eles são muito moles. São galos que o apetite sexual é tipo de um idoso de 98 anos. Esse mais pintado estava deste outro lado, onde está esse galo Hold, né? Eu tinha intenção de tirar filhotes dele com essa galinha sura, mas muito difícil mesmo. O galo não é nada ativo. E a galinha é muito miúda para ele. Agora com esse Hold aí, elas se veem apuradas, né? Fertilidade e atividade é com eles. Eu estou aqui arquitetando uns planos e se não derem certo, vou ter que mudar um pouco aqui a criação, né? Eu vou focar mais na criação das Rhodes, Plymouth e as galinhas de pescoço pelado. Essas GSBs mesmo, eu estou pensando aí em separar os 2 lotes para venda, né? Quero deixar somente 3 galinhas e um galo. A questão é que eu tenho pouco espaço aqui e é muito trabalhoso manter várias raças, vários galos, né? Os galos principalmente dão muito trabalho. E eu não acho nada interessante, como eu vejo em algumas criações aí, com espaço muito limitado, baias pequenas com 3, 4 aves, né? Acho muito limitado, uma coisa muito acanhada, dá até agonia. Meus planos sempre foram de ter uma baia de 4, 5 metros quadrados, não é grande, mas ter um piquete, uma área bem bacana para as aves ficarem livres, né? Meu foco na criação de galinhas é sempre o bem-estar, por isso eu faço assim estruturas bem rústicas, onde as aves se sentem num ambiente assim mais natural.
Ainda falando das rodes, olha só, esse plantel aqui já está produzindo muito, né? Muito bem. E olha que nesta época do ano é complicado para as galinhas produzirem. Eu vejo muita gente se queixando, que a quantidade de luz solar é menor, né? Então isso influencia bastante na produtividade. Apesar de que aqui no Nordeste a gente está mais próximo da linha do Equador, a variação de luz solar aqui é menor do que em outras partes do Brasil. Mas não deixa de afetar, até porque o tempo muda constantemente nesta época do ano. Tem dias que faz um solzinho, outros dias é bem embrulhado, né? A gente chama aqui embrulhado o dia nublado. Então, lá para o final de semana eu devo iniciar outra incubação aqui, e desta vez com muitos ovos de Rhode, né? Aumentar bastante o plantel. Eu pretendo ter dentro de um ano aí, pelo menos umas 50 matrizes. Isso falando de aves selecionadas, né? Sem contar com aquelas que não servirão para reprodução, apenas para a produção de ovos para consumo. Me perguntaram sobre a alimentação das matrizes, se eu utilizo alguma fórmula específica, né, para elas. E olha só, até agora eu não tenho utilizado assim uma fórmula específica para as galinhas reprodutoras, né? Tanto para os galos quanto para as galinhas. Às vezes eu coloco alguns suplementos de vitaminas, como a DE e farinha de cálcio. Essa é essencial aí para a formação da casca do ovo, né? Muito importante utilizar quando aparece um ou outro ovo aí com a casca mais porosa, uma casca mais fina. Ovos com a casca assim mais fina, mais porosa, podem ser contaminados mais facilmente, né? Entrando em contato com fezes ou com nossas próprias mãos, se estiverem sujas. E isso, numa incubação, é preocupante. O ovo ele pode apodrecer e explodir dentro da chocadeira, ou até mesmo embaixo da galinha. Eu tenho pesquisado bastante sobre a nutrição das matrizes, das galinhas matrizes, e eu pretendo implementar aí mais na frente uma ração específica aqui só para as matrizes, os reprodutores também, né? Um estudo que chamou bastante atenção foi sobre o uso do ômega 3 na ração das galinhas, que aumenta bastante o desempenho dos reprodutores e das matrizes. Melhora o desenvolvimento dos pintinhos, né, do embrião, melhora o crescimento e também a eclodibilidade. O ômega 3 é facilmente encontrado nos óleos vegetais, né, nos óleos de peixe, peixes de águas profundas, porém não é muito barato implementar isso aí na nutrição das aves. A gente pode utilizar como exemplo esse ômega 3 que a gente encontra nas farmácias, que vem em cápsulas. Não é nada barato, né? Mas quem sabe você que tem raças puras, né, matrizes aí de alto desempenho, mas tem outras opções mais em conta, o óleo de canola, né? O próprio óleo de soja, que é colocado nas rações, ele contém ômega 3, porém a quantidade é pequena e desbalanceada, por isso é melhor procurar outras fontes. Os óleos eles são muito utilizados nas fórmulas das rações. Eu não tenho utilizado ultimamente, mas já utilizei óleo na ração. Ele dá mais sabor à ração, né? Elimina aquele pó e, é claro, dá mais energia. Portanto, futuramente farei um manejo nutricional especial para matrizes e reprodutores, né? Mesmo que os custos com alimentação fiquem bem mais caros, compensa, pois quando se trabalha com genética de qualidade, o manejo tem que ser diferenciado. Bom, então é isso, um vídeo basicão. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve eu trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!